E olha só, a gente continua falando sobre saúde. Eu recebo a doutora Luciana para falar sobre cuidados bucais, cuidados com os nossos dentes. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Gê. Quando a gente começa a falar desse tema, não tem idade, né, doutora? Não. Até os bebês que ainda nem têm os dentes aparecendo. Até os bebezinhos, né? Até para a mãe aprender a higienizar até a gengivinha, né? Antes de nascer os dentinhos de leite. Porque assim, já numa certa idade da infância, já tem os dentes permanentes dentro do osso se formando, né? Então é muito importante que quando eles vierem no lugar do de leite, ele já vem com boas condições, cuidando dos dentinhos de leite antes, né? Então isso é importante. Fora que a criança já vai criando uma amizade com o dentista, né? Não tem aquele medo que muitos pais hoje ainda têm, né? De ir ao dentista, ele já vai criando o hábito, né? E esses cuidados com o hábito, como você falou, então, já pra gente ir pra parte das dicas práticas para as mamães que têm os bebezinhos em casa. Como que é feito o tratamento já desde pequenininho? Não é com a escova de dente? Como que é feito? Então, justamente até o leite materno, né, é o melhor alimento que existe, porém ele é muito cariogênico, pode ser cariogênico se não bem higienizada a boquinha do neném, né? Então é importante que vá até um profissional para orientar. Pega uma fraldinha bem macia, né? Faz a higiene, a limpezinha com água de filtro, né? Ou tratada, de ambiente natural, né? Nada geladinho. E a gente recomenda, inclusive, porque tem uma fase do bebê, quando começam a surgir os dentinhos, dá muita coceira na gengiva, né? Então a gente recomenda aquela mesma fraldinha, colocar dentro de um saquinho no freezer, que daí com a temperatura do freezer, ela consegue higienizar e justamente com o frio vai massageando, favorece a circulação e alivia a coceirinha também, ajuda a aliviar a coceirinha também. Olha, né? Só, doutora Luciana, vai repetir pra gente, você, mamãe que tem pequenininho em casa, que tá acompanhando, tem bastante mamães que acompanham com os pequenos o Banho de Mulher. Repete pra gente o que fazer, essa dica é bem importante. É importante, muitas não sabem. Mas quando era pequenininho dava trabalho e ficava incomodando a gengiva, porque tá começando a crescer os dentinhos. Repete o que fazer, doutora. Então, o importante é que use uma fraldinha, aquela fraldinha macia que a gente usa até para o banho do neném, né? A gente pode pegar uma fraldinha pequenininha, colocar dentro de um saquinho por causa da higiene, dentro do freezer. Mães, não se preocupem que a temperatura do freezer não vai fazer mal e vai higienizando após cada mamada. Eu sei, eu sou mãe de 2 meninos, eu sei que não é fácil após cada alimentação do neném, mas de preferência 1 a 2 vezes por dia, estar higienizando após a alimentação ou mesmo a amamentação. Passa em toda a gengivinha, que isso favorece a circulação e ajuda muito na coceirinha que eles têm, que é uma coisa realmente fisiológica, ela é natural do organismo, acontece. Muito bem. E a partir de que momento procurar um dentista, doutora? Então, a partir dos 2 meses, 3 meses de idade, justamente porque eu expliquei para o profissional ensiná-la. Muitas mães, às vezes, saem do hospital já sabendo amamentar, mas a gente também, como profissional, ajuda a orientar isso, né? Não só a higiene da boquinha, né? E depois, fora essa fase, a questão de aparelhos, por exemplo, né? É importante, não que vá precisar de aparelho ortodôntico aos 4 anos, mas a gente recomenda aos 4 anos levá-los para fazer uma avaliação, para ver o tipo de mordida, justamente às vezes até para orientar a mãe ou prevenir muitos casos que podem se tornar mais complexos futuramente, né? Então, aos 4 anos também levá-lo para fazer uma avaliação da questão da mordida, se tem mordida aberta. Isso pode trazer respiração pela boca, não pelo nariz, né? E isso traz outras consequências piores. Então, assim, ajuda a prevenir. Por exemplo, quem chupa o dedo, né? Existem aparelhinhos que a gente utiliza com uma gradezinha, né? Evita que a criança leve o dedinho na boca, né? E, inclusive, meu filho, infelizmente, como mãe de dentista, não quis dar o bico, né? Quando ele nasceu. Aí ele acabou pegando o bico, e se você corrige isso até os 5 anos, elimina o hábito até os 5 anos, a própria arcada, por si só, com o próprio organismo consegue voltar. Se houve alguma deformação do osso, da arcada dentária, o próprio organismo consegue voltar ao normal até os 5 anos. Depois já se torna uma coisa mais de remediar e não de prevenir. Então nele a gente utilizou 4 meses só uma gradezinha, elimina o hábito. Quando a gente tirou,
em questão de 4 ou 5 meses, a própria arcada dele, que tinha se aberto, ela se fechou sozinha. Vai resolvendo também. A gente já continua conversando com a doutora, a gente acompanha juntos agora uma matéria relacionada ao uso de aparelhos ortodônticos para as crianças. Pode rodar. Nessa idade, da pré-adolescência, o sorriso de aparelho é muito comum. E por isso, a curiosidade para colocá-lo também é grande. Eu tinha muita curiosidade, eu sempre quis saber como era usar o aparelho. Eu achava super legal essas cores, eu achava bem divertido, eu sempre tive vontade. E foi legal mesmo? No começo, e toda vez que passa um mês e tem que reajustar o aparelho, não é legal, mas depois que você se acostuma bem, fica bem tranquilo. Há 2 anos hoje, com o aparelho, a garota já percebeu várias mudanças nos dentes. E agora, a curiosidade é para ver o sorriso sem eles. Tô curiosa para ver como vai ficar e eu espero que fique bom, porque o tratamento todo foi muito bom, muito tranquilo, então acho que o final vai ser surpreendente. Grande parte das crianças e dos adolescentes precisa fazer o uso dos aparelhos, mas com os avanços na área da ortodontia, esse aparelho fixo que a Sofia usa, que já é velho conhecido nosso, está longe de ser o único. Existem hoje diversos tipos de aparelhos ortodônticos e ortopédicos específicos para cada caso das crianças. E além de funcionar para a estética do sorriso, também ajudam em diversas outras funções que muitas vezes a gente não associa com a dentição. Como o aparelho ortopédico, você pode colocar até desde a primeira dentição, eu consigo trabalhar na fase de crescimento da criança, então eu consigo ter um redirecionamento do crescimento das estruturas ósseas, musculares, até mesmo das articulações da face, e eu trago benefícios para essa criança. Eu posso ter melhorias na fala, na respiração, na mastigação, então eu vou ter melhorias na qualidade de vida dessa criança. Olha só o aparelho da Milena, por exemplo, que tem apenas 12 anos. É praticamente imperceptível. Eu gostei bastante, ele abriu bastante meu céu da boca, melhorou bastante meus dentes, ele era bem torto e eu chupava o dedo e daí eu parei de chupar por causa dele. É esse que deve ser usado agora também pela Pietra, que acabou de tirar um aparelho ortodôntico que, além de deixar o sorriso já mais bonito, também mudou alguns de seus hábitos. Eu senti várias mudanças, porque é muito diferente quando você está com o aparelho e quando você está sem. E agora você está usando um terceiro tipo, que é bem discreto, o pessoal ainda nem percebeu que está usando o aparelho. Fala um pouquinho pra gente como que está sendo, uma semana ainda está se adaptando, mas gostou desse novo modelo? Sim, ele é bem melhor do que o fixo, porque nem dá pra perceber que você está usando. Sem nem comentar sobre a estética do sorriso, além de trazer benefícios para a mastigação, a dicção e a respiração, o uso de aparelhos nessa idade pode prevenir complicações ortodônticas na vida adulta. Fazendo um tratamento preventivo, interceptativo, eu posso evitar, às vezes, uma extração de um dente permanente no futuro ou até mesmo uma cirurgia ortognática. Por isso que sempre a prevenção é o melhor remédio, não é verdade? Muito bem, a gente continua conversando com a doutora Luciana, a gente acompanhando um pouquinho dos tratamentos ortodônticos para todas as idades, claro, a gente mostrando ali as crianças. Agora a gente vai falar dos cuidados principais e dos perigos de quem também fuma, né? Sim, infelizmente ainda tem os problemas bucais esses problemas bucais. Então, na questão da arcada, por exemplo, a gente tem as raízes dos dentes inseridas no osso, né? E envolvidos por gengiva. Então, infelizmente, quem fuma, ele ingere umas substâncias bem tóxicas, né? Que grudam na cavidade bucal, dentro da mucosa, né? Isso pode trazer mau hálito, né? Então, até ontem atendi uma paciente relatando para mim que morre de vergonha do marido por causa do cigarro, né? Porque ele toda hora fala que está com mau hálito e isso prejudica até o relacionamento, né? Então, assim, tem a cicatrização após uma cirurgia, remover um dente ou até mesmo os implantes, né? Que substitui a raiz do dente perdido, pode prejudicar muito a cicatrização também por a nicotina, o alcatrão. Traz também manchas no esmalte dos dentes, né? Então, assim, estudos relatam também que abaixa a imunidade do paciente que fuma. E baixando a imunidade, retarda o processo de pós-cirúrgico, de cicatrização, né? Então, nenhum benefício tem, infelizmente.
né? Relacionado à saúde e principalmente à saúde bucal. E como é feio, principalmente falando de mulheres, como é feio a mulher dar um sorriso e aqueles dentes todos manchados, né? Inclusive, se eu sei que é difícil parar de fumar, eu nunca fumei, mas pelos relatos que a gente escuta, mas se parar de fumar, até o próprio esmalte, ele volta aos poucos a clarear um pouquinho. Né? Então, assim, eu sei que não é fácil, mas enquanto for fumante, a gente até recomenda que faça visitas periódicas, né, ao dentista, para fazer uma higiene mais aprofundada, visto que eles têm maiores chances de ter problemas na gengiva, no osso, até amolecimento de dentes. Muito bem. Esse pode ser um incentivo, então, para vocês que fumam, que assim que parar de fumar, pode retornar, então, a cor do dente. Pode, né? Voltar. Quem é fumante pode perceber também que se perde um pouco o paladar, principalmente pelos alimentos salgados, né? Então, tudo isso aos poucos, em questão de meses ou anos, depende a intensidade do fumante, né? Ele pode voltar ao normal, né? E até tem casos que o paciente vai fazer até um clareamento, que não é recomendável enquanto fuma, mas já tive pacientes que se predisporam, vou fazer clareamento e vamos ver se me incentiva a parar de fumar, e conseguem. Não é fácil, mas é um incentivo também, né? Então, doutora, quem fuma não pode fazer o clareamento? Não ou, na é verdade, recomendável, porque não vai fazer o efeito, a gente quer trabalhar com segurança, não vai ter um efeito bom. Que, por exemplo, no clareamento, o que ocorre? O agente químico que a gente utiliza, o clareador, ele quebra partículas grandes de pigmentos, de manchas, em partículas menorzinhas. E esse processo químico, se tiver o fumo, que é com alcatrão, nicotina, ele penetra nessa reação e acaba interferindo no clareamento. Então, ele deve parar o fumo durante o clareamento, mas se volta logo em seguida, se perde todo o efeito do clareador, né? Muito bem. Então, orientação para você que fuma, você já sabe qual é a orientação, mas, doutora, qual é a orientação para quem fuma, doutora? Procurar a Deus, de preferência, que ele ajuda, e procurar o dentista com maior frequência, né? Claro. Que ele vai lhe orientar como é a melhor higiene bucal e tudo mais. Claro, né? E parar de fumar, né? Parar de fumar, é o principal, né? para a saúde, a gente ajuda nisso também. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, aqui Gi. com a gente. Seja sempre bem-vinda. Obrigada.